Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Depois desses 2 anos difíceis de pandemia, é hora de voltar às aulas com esperança. Na Quaresma, vamos refletir sobre fraternidade e educação. Vamos promover diálogos sobre a realidade da educação no Brasil à luz da fé cristã. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. campanhas.cnbb.org.br. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Guardamos nesta manhã ainda uma porção do nosso silêncio. Vamos à sepultura de Jesus que adormeceu na morte, que desce à mansão dos mortos para recuperar o sentido de nossa eternidade. E logo mais, com a vigília pascal, na liturgia, a vigília, mãe de todas as vigílias da igreja, ressuscitemos com Jesus nossa vida, nossa fé, esses tempos tão difíceis de guerras e pandemias que estamos vivendo. É mais uma Páscoa chegando. Com certeza, a melhor de tantas outras, depois de um tempo de silêncio, de afastamento, de isolamento, sem a presença religiosa na Semana Santa. O quanto crescemos neste ano, ainda cuidando preventivamente do zelo pela vida. É Páscoa quando se cuida, preza, resguarda e defende a vida. Páscoa, quando entendemos que a morte é pequena diante do amor e que nenhum sofrimento é maior do que a vida. É Páscoa quando partilhamos as alegrias, como diz o povo, né? Tem que ter um ovo de Páscoa, o chocolate, a proximidade das pessoas, aquecer o coração com a certeza da vida nova. Que bom que Deus caminha conosco, está no meio de nós, vive e reina para sempre. A você, nosso ouvinte de sempre, desejamos uma Páscoa abençoada e santa, renovada debaixo do manto da misericórdia e multiplicada em ações eficazes de sua vida, pela alegria, pelo mandamento novo do amor. Seja Páscoa em sua família, recobrando a força do diálogo, recuperando a dimensão do perdão, abrasando-se na certeza do amor e da boa convivência, por mais simples que seja a nossa vida. E é Páscoa quando a fé reacende a sua chama e entendemos que a morte não é o fim, que triunfa sobre o pecado a vitória de Jesus crucificado, e que ele vivente nos quer vivos,
tanto para esta vida, como um dia também vivos para a eternidade, onde teremos nosso corpo transformado e semelhante ao seu corpo glorioso. Que você tenha uma Páscoa muito abençoada, fecunda do amor de Deus. Você, nosso ouvinte de sempre, mandando abraços a Deia, lá da rua Homem de Almeida, no Alto das Mercês, ouvinte assídua deste programa. Ao Zé Maria aí das rádios de São João del Rei, das redes sociais, também diz que me acompanha nesse horário. A tantos que nos ouvem, que sejam abençoados com as alegrias pascais. Aniversariantes do dia e da semana, na próxima segunda, aniversário do meu irmão Lindomar, com ele tantos que celebram o dom da vida. Agradecemos também os 95 anos de Bento XVI, bispo emérito da Igreja de Roma. Como é bom celebrar a vida na dimensão da Páscoa, e como é bom chegar à Páscoa para entender o tamanho e a grandeza da vida. Que você, nosso ouvinte, celebre esta vida nova, reacenda a sua fé. Estamos vencendo os momentos difíceis, haveremos de vencer tantos outros, e vitoriosos por causa de Jesus vitorioso, façamos nosso caminho, nossa vida, uma resposta ao seu projeto, que pediu que multiplicássemos o mandamento do amor, sustentados pela Eucaristia, exercitando o nosso sacerdócio, quer ministerial consagrado, quer vindo do santo batismo. Com a mãe de Jesus, com certeza, a senhora também das alegrias, ao ver o filho vencedor, esta mãe nos estimula a segui-lo fielmente e intensamente. Que tenhamos um término de Semana Santa com grande força de fé, que tenhamos a coragem de multiplicar tudo o que ouvimos, que aprendemos mais uma vez durante as celebrações. É que a conversão via o perdão continue acontecendo. Se ainda não se confessou, procure um sacerdote, faça sua vida pascal renovada pelo sacramento da confissão. Voltar à certeza do amor de Deus que não nos abandona. Então vocês todos, a toda a equipe aí junto ao Lauro, que trabalha neste programa, nosso abraço de Páscoa. Que Deus multiplique a saúde, fortaleça a fé, nos anime na esperança e nos encoraje em multiplicarmos a caridade. Sempre grato pela oportunidade no programa, a todos, santa, abençoada, fecunda e feliz Páscoa no Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele de fato é o Senhor. E que bom que na força da Eucaristia podemos pensar, como diz a canção, e quando amanhecer, o dia eterno da plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Abençoada Páscoa para todos nós. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Feliz Páscoa para todos os ouvintes do programa A Voz da Paróquia de Dom Bosco. Aqui estamos para meditar sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho já começa dizendo que hoje, domingo, o primeiro dia da semana, Maria Madalena, de madrugada, quando ainda estava escuro, ela foi ao túmulo onde Jesus fora sepultado. De longe ela percebe que a pedra tinha sido removida e ao entrar ela não viu o corpo de Jesus, mas viu os panos no chão e também o sudário dobrado na parte mais alta. Ela vai correndo anunciar aos discípulos que Jesus não estava lá. Em outra passagem do Evangelho de Mateus, Jesus aparece para ela e mostra-se ressuscitado. Então, Maria Madalena, ela vai até os discípulos
para anunciar a ressurreição de Jesus. Muitos dos discípulos já tinham saído, já não estavam mais no cenáculo, já tinham deixado de seguir o grupo, como os dois que foram caminhando para Emaús e os outros que já tinham saído. Mas Maria Madalena, ela corre e anuncia, então, a ressurreição de Jesus. Este é o grande anúncio de hoje. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Jesus é o nosso Salvador. Jesus venceu a morte. A vitória não é mais da morte. A vitória é agora a vitória da vida. E quem traz a vitória é Cristo. Hoje devemos cumprir, realizar em nossas vidas o papel de Maria Madalena, de correr para anunciar. Cada um a seu modo, cada um do seu jeito, da sua maneira, como pode, cada um de acordo com o seu chamado, de acordo com a sua vocação, seja falando, seja praticando, devemos anunciar a vida e não a morte. Pensávamos que Jesus, carregando a cruz, sendo julgado falsamente, pregado na cruz, sofrendo, tendo seu lado transpassado pela lança, e Jesus morto e sepultado. Para os discípulos, Jesus já não existia mais. Acabou. O acontecimento Jesus foi muito bom até ali. Ali acabou. E, no entanto, era ali que estava começando tudo. Tudo estava começando ali. Então, você, ouvinte, está passando por alguma situação difícil, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida. Às vezes, nós achamos que não tem mais jeito. Acabou tudo. Agora já se esgotou todas as possibilidades de renovação, de vida. E aí, quando não temos fé, acabamos nos entregando ao desânimo. Mas quem está com Jesus, a exemplo de Maria Madalena, o grande amor de Maria Madalena era Jesus. O grande amor de cada ser humano deve ser Jesus. Primeiro, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus é Deus. E então, Maria Madalena não desanima. Ela vai onde está a morte. Ela vai lá no sepulcro, onde reina a morte. Mas ela vai com um pouco de esperança. E eis que ali, aonde reina a morte, a dor, o sofrimento, dali nasce a vida nova. Então, para nós também, quando você se apavora, é sinal que não tem fé. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano apavora mesmo. Mas temos que batalhar e não desanimar. E eis que surge a vida. A vida sempre vence. A vida nunca perde. Jesus é vida. Nós vivemos. E se vivemos com Cristo, nunca seremos derrotados. Quem conhece a Deus, quem tem fé, quem busca o Cristo, nunca é derrotado, mas sempre tem vitória em suas mãos. Que busquemos a Cristo a cada dia de nossa vida, que não desanimemos, mesmo diante das dificuldades que surgem para todos nós. Todos nós temos cruzes, todos nós temos lutas, mas com Cristo a vitória é certeira. Que você, meu irmão, nesse final de semana, celebre a ressurreição.
Celebre a vida indo à igreja, indo à missa, ouvindo a palavra de Deus. E que você também propague essa vida onde você mora, onde você trabalha, fale para seus colegas, ajude a fazer como fez Maria Madalena. Corra para anunciar. Corra, não perca tempo para anunciar que Jesus está vivo e quem está com Jesus tem a certeza da felicidade eterna, a certeza da vitória. Amém. Que todos tenham uma tarde feliz, amanhã um bom domingo e mais uma vez uma feliz Páscoa para todos. Que o Cristo ressuscitado traga vida e paz para a sua vida. Obrigado à direção do programa, a Voz da Paróquia de Dom Bosco, Lauro e família, por estar aqui mais uma vez levando a palavra do Senhor. E que desça sobre todos a bênção do Cristo ressuscitado, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde aos queridos ouvintes do programa A Voz da Paróquia São João Bosco, através da Rádio Emboabas. É sempre uma alegria levar uma palavra, é sempre uma alegria poder comunicar com vocês. E nesse dia, que nós celebramos praticamente já a Páscoa, amanhã, o domingo de Páscoa, essa alegria de dizer para vocês que Jesus, o Redentor da humanidade, nos motiva também a ser luz para as nações, o testemunho de fé, testemunho de amor, testemunho da alegria de tê-lo como o nosso Redentor. E também como aqueles primeiros discípulos, os cristãos primeiros que anunciam a Jesus na madrugada, que nós também sejamos anunciadores do seu reino, anunciadores do seu amor. Que a Páscoa não seja uma festa apenas no sentido de comercial, mas a Páscoa transforma em nós, transforma a nossa vida, transforma todos nós em pessoas melhores. Lembrando que essa passagem é muito importante porque Jesus se faz o Cordeiro imolado, ressuscita para a nossa redenção. Sintamos a graça de Deus em nossos corações e em nossa vida. É mesmo somente para desejar a todos vocês uma Santa Páscoa, que o Cristo ressuscitado possa reinar na vida de cada um e de todos nessa força transformadora. Não é celebrar a Páscoa como alienação, mas é celebrar a Páscoa na convicção de que realmente Jesus, o nosso Redentor, se faz presente para que nós possamos também caminhar segundo a sua graça e o seu amor. Que todos tenham uma Santa Páscoa e uma decisão de passar de uma vida média para uma vida na compreensão do amor de Deus. Que assim também cada um possa dar esse testemunho na alegria do ressuscitado. Viva Cristo ressuscitado no nosso meio. Não é apenas uma frase, não é apenas um grito, mas realmente é uma comoção para que nós possamos perceber o reino de Deus que se faz presente na nossa vida. No seu nascimento, da encarnação, a sua paixão, que é também a nossa redenção. Feliz Páscoa a todos vocês, aos responsáveis também pelo programa, aqueles que já há esse tempo todo cultiva e alimenta esse programa, levando sempre uma palavra de esperança, de amizade, de alegria. Isso também é Páscoa. Vivamos a alegria de nossa fé. Mais uma vez, uma feliz Páscoa a todos vocês que acompanham esse programa já há muitos anos e hoje escuta
também mais uma vez. Eu sou o Padre Magno, da Paróquia de Cristo Rei, Ouro Preto e São João del Rei, dizendo para vocês, Feliz Páscoa. Olá, caros ouvintes que sempre nos acompanham neste programa semanal. Amanhã celebraremos a festa cristã mais importante, a festa da Páscoa. Depois deste tempo quaresmal e desta Semana Santa, podemos celebrar com júbilo e alegria, exultando porque Jesus ressuscitou. Vamos acompanhar o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros ouvintes, Maria Madalena, nesse trecho do Evangelho, é sim figura simbólica. Representa, num primeiro momento, a comunidade incapaz de crer e assimilar a morte de Jesus. De fato, ela fala no plural. Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Jesus é a luz do novo dia que não termina, mas ela vai ao túmulo quando ainda estava escuro. Isso é, pensa que as trevas apagaram a luz. Mas ainda, como a namorada do Cântico dos Cânticos busca seu amado na escuridão da noite. O gesto de Maria Madalena resume as buscas das comunidades ansiosas de vida e de amor, mas que procuram essas coisas em lugar errado. Diante da pedra removida da frente do sepulcro, ela pensa em roubo de cadáver. Jesus não está no túmulo. Onde está então? Os dois discípulos que correm ao túmulo representam duas atitudes da comunidade diante da morte de Jesus e diante do túmulo vazio. A comunidade tinha se dispersado. É por isso que Maria Madalena encontra os dois a sós. A intenção do Evangelho é bem clara. Sem a fé em Jesus ressuscitado, nenhuma comunidade se mantém de pé. Os dois discípulos são Simão Pedro e aquele que Jesus amava. Eles saem correndo em direção ao túmulo. Quem corre mais?
quem chega antes? Essa corrida não depende de condições físicas, e sim do amor. Quem ama, corre mais, chega antes e crê. Quem não ama, chega depois, olha, mas não volta para casa perplexo. O discípulo amado se solidariza com Jesus no amor. Ele crê porque ama, pois o amor gera a fé. Quem ama chega antes. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Porque ama, ele sente que a vida venceu. Os panos de linho e os perfumes são uma referência à cama do noivo na noite de núpcias. Para quem ama, o túmulo não é o lugar da morte, é o lugar do descanso do amado que deu a vida por amor até o fim. Simão Pedro chega, mas continua mergulhado em seu drama de discípulo que não crê porque não ama. O discípulo amado deixa que Simão Pedro entre antes no túmulo, pois Pedro precisa urgentemente se reconciliar com Jesus. Todavia, Simão Pedro entrou no túmulo, viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Simão Pedro e o discípulo amado veem as mesmas coisas, mas cada qual tira conclusões diferentes. Qual a conclusão do discípulo que ama? Ele descobre que o corpo de Jesus não fora roubado, pois os ladrões não teriam o capricho de dobrar o sudário e deixá-lo num lugar à parte. Descobre também que, de alguma forma, Jesus foi desatado das amarras da morte, pois aí estão somente os panos de linho. Com o olhar de quem ama, sente que o túmulo não é o lugar do fim trágico de Jesus, e sim o lugar de sua vitória sobre a morte. O túmulo de Jesus é a cama em que o esposo da humanidade descansou depois de ter dado a vida por amor. Simão Pedro não entende nada disso. Iguais a ele são todos os que não entendem que o amor é mais forte que a morte e buscam provas visíveis para crer que o amor venceu o ódio, que a morte foi vencida pela vida. Simão Pedro, de fato, representa muita gente. É por isso que o evangelista comenta: eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Quem são eles? Todos os que não amam. Naquela manhã do primeiro dia da semana, aconteceu algo extraordinário. Só quem ama é capaz de descobrir e crer. Jesus não continua prisioneiro das malhas da morte. Ele está vivo e possui a plenitude da vida. Ele ressuscitou para não mais morrer. De fato, comparado à ressurreição de Jesus com a de Lázaro, percebemos que Lázaro saiu do túmulo atado, sinal de que voltou à vida com todas as limitações próprias da vida do ser humano. Jesus, ao contrário, volta à vida sem amarras, e por isso a vida nele é plena e jamais se esgota. Os dois discípulos voltaram para casa. Um volta com o drama de não crer por não amar, mas ele reconhecerá esse amor depois com as aparições de Jesus, com a sua ascensão. O outro, o discípulo amado, ou seja, o próprio autor do Evangelho, João, volta com a certeza de que o amor é mais forte que a morte. O amor gera a fé na presença de Jesus ressuscitado. Meus caros ouvintes, desejo a todos vocês, seus familiares, a todos os nossos paroquianos da Paróquia São João Bosco, uma feliz e santa Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia! Abraços e Deus os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.